O Botafogo em franca evolução. Olha, poderia ter resolvido a classificação ontem contra o Red Bull Bragantino. Vamos falar sobre isso. O trabalho do Ancelotinho tá muito no começo, mas tá legal de ver, hein? Tá dando uma boa perspectiva de futuro. Like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder vídeos, lives, todos os conteúdos que a gente prepara para você todos os dias. Beleza? São 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. Uma classificação encaminhada, acredito, contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil e um bom futebol. Individualmente e coletivamente falando. Um time com muito volume, um time que finalizou ontem 16 vezes, 10 delas no segundo tempo de ainda mais pressão e chances perdidas. Um time onde jogadores vêm se destacando e melhorando cada vez mais os seus níveis. O Caio Pantaleão entrou na zaga e parece que ele joga no Botafogo há 2 anos. O Nilton fez um jogo ontem, jogador muitas vezes criticado e com razão, né? Fez um jogo ontem muito correto, muito seguro ao lado do Marlon Freitas e com confiança até para finalizar para o gol. Tentou 2 vezes isso, uma em cada tempo ontem. O Savarino, que vinha tendo um ano discreto, um ano abaixo, muito abaixo do que foi no ano passado. Verdade que, por vezes, sacrificado, né, pelo sistema de jogo do Renato Paiva, pela ideia de salvar o Patrick de Paula a todo custo, né? Salvem o Patrick de Paula. Nem sempre dá para salvar tudo que a gente quer, né, gente? Quem a gente quer. E o Savarino ontem, finalizando de fora da área, obrigou o Cleiton a trabalhar, fez uma belíssima partida, se movimentando por vários lados do campo, muito bem no jogo, muito participativo o Savarino. O Montoro é brincadeira, né? O nível de jogador que é o Montoro, altamente promissor, uma qualidade com a bola do pé tremenda, assombrosa, e uma participação, 18 anos, né, tá cheio de gás, uma participação do sem bola impressionante. Muito bem o Álvaro Montoro, que jogador. E até desestabilizando os jogadores do Red Bull Bragantino em alguns momentos, tentando uma jogada de efeito. Eu acho que isso tudo faz parte do futebol, galera. Eu acho que nesse futebol hipócrita que a gente vive, os jogadores do Red Bull Bragantino reclamaram, foram pra cima, foram falar com o Daronco. Pô, quer dizer, nesse nosso futebol hipócrita, pode gol de mão, pode simular contra a arbitragem, pode ficar rolando 3 minutos no chão, isso pode, o antijogo pode, mas você fazer uma jogada de efeito com objetividade, o Montoro tentou o lance indo pra frente. Eu sou contra o cara que faz isso pra trás, aí o cara não tá pensando no time, ele tá pensando apenas em dar o show dele. Agora, se é objetivo, se é construtivo e também ajuda a desestabilizar o adversário do outro lado, e o futebol também é um jogo mental, faz parte, que o Montoro não seja inibido, né, a ponto de não tentar mais o tipo de lance que tentou ontem no primeiro tempo. E faz o gol numa belíssima jogada de linha de fundo. O Red Bull tinha começado com 2 chegadas, uma com o Sacha, uma com o Pita, com 11 minutos. Sai o gol muito cedo do Botafogo, mais cedo do que saiu contra o Corinthians, numa bela jogada muito bem trabalhada do Arthur com o Vitinho pro Montoro. O Arthur é um jogador que erra muito, mas é um cara que tenta muito e não deixa de tentar depois das falhas, né? Às vezes a torcida se irrita, resmunga na arquibancada, mas é um jogador que não deixa de tentar. E conseguiu, né, nessas tentativas, a jogada do primeiro gol. Construir a jogada, pensar, arquitetar a jogada do primeiro gol. E o segundo gol, cara, é o Barbosa roubando bola lá atrás, dando pique pro ataque, o Cuiabano cruzando na cabeça do Barbosa. Aliás, o Caio Pantaleão também participa da jogada do primeiro gol lá atrás, os 2 zagueiros. Então foi um Botafogo ontem, onde todo mundo participou muito bem, né? Todo mundo cumpriu muito bem o papel. Marlon Freitas, bela partida. Cuiabano ofensivamente, dando, né, o escape que a gente sempre espera do Botafogo. Vitinho no nível muito bom na lateral direita. Veja o que a gente está falando de força de elenco, né? O Ponte foi o titular contra o Corinthians, ontem jogou o Vitinho. Ontem o Telles ficou no banco, jogou o Cuiabano. O Alan vinha sendo o volante, principalmente pós-saída do Gregory. Ontem jogou o Nilton. Ainda tem o Danilo para estrear no domingo. Veja o elenco que o Botafogo montou e ainda está montando, que o Botafogo está buscando ponta pela direita. Acho que o Botafogo precisa desse ponta mais de explosão, velocidade pelo lado direito. Ele está buscando no mercado. Mais um zagueiro, até porque o Jair foi embora. Você acha que precisa também de um outro 9, um outro centroavante com características um pouco diferentes das do Arthur
Cabral, para que eles se complementem no elenco e para que você tenha também essa possibilidade de desafogo para o Arthur Cabral. Obviamente o Arthur Cabral não vai aguentar jogar todos os jogos nessa intensidade. O Arthur Cabral, o sábado, contra o Corinthians, foi ficando, mas desde os 20 do segundo tempo ele já estava com a língua de fora, ele já não aguentava mais. Então vai precisar, né? Tem uma questão do estágio físico, momento de temporada. O Arthur Cabral chegou, o time já no meio da temporada, é verdade, mas precisa. Agora, o que já tem hoje o Botafogo de material técnico e de jogo coletivo que a gente começa a ver com o David Ancelotti, é muito cedo para falar que é um trabalho maravilhoso, fantástico, vai dar certo, vai levantar taças, é muito cedo. Né? Até porque é o primeiro trabalho da vida dele, não é só o início de trabalho do Botafogo, é o início da carreira dele como técnico. Mas todo esse conjunto, a capacidade de investimento, os jogadores que trouxe, né, a força que tem dentro de casa, o nível do futebol que apresenta, a gente não pode tirar o Botafogo da condição de candidato aos títulos. A gente fala muito, e eu acho que não tem erro nenhum, acho que é correto falar do Flamengo, que é o melhor elenco do continente, do Palmeiras, que tem o melhor trabalho do futebol brasileiro há muito tempo, do Cruzeiro, que tem o Leonardo Jardim tirando muito desse time, fazendo um ótimo trabalho desse time, encaixou o time, a coisa está indo. E a gente não pode esquecer do Botafogo. O Botafogo é candidato. A Copa do Brasil, a Brasileiro, tá ali o tempo todo no G6. Verdade, né? Ele poderia ter 4 pontos a mais se não tivesse desperdiçado contra a Vitória e contra Corinthians. Se tivesse sido efetivo contra esses adversários, diante do volume de oportunidades que teve. Mas tudo isso, cara, faz parte, são as dores de um trabalho em estágio inicial. Então, o Botafogo sofreu o empate da maneira que sofreu contra o Corinthians no sábado. Infelizmente, né, são as dores do caminho que o Botafogo escolheu. O Botafogo escolheu um caminho difícil. Pegar um técnico no meio do ano, montar outro time no meio do ano. Ano passado deu certo, pode ser que esse ano dê certo de novo. Mas não é varinha mágica, não é varinha de condão. Futebol tem processos, vai demorar um tempo para esse time encaixar, né? Para esse time ser mais efetivo ao gol adversário. Tem equipes, o Flamengo a gente fala muito disso, né? Tem equipes que têm trabalhos até mais longos e elencos melhores que também têm a mesma dificuldade. Até porque, de serem efetivos, até porque existe o mérito do adversário, a defesa adversária que te estuda, que tenta te neutralizar, né? E esse é o jogo. É o jogo de ataques tentando se sobrepor a defesas que vão fazer de tudo para bloqueá-lo. Então, faz parte. É o início de um trabalho, é esperado que o Botafogo tenha esse tipo de dificuldade. Mas eu vou te confessar, sendo o 5º jogo do David Ancelotti, mesmo com a qualidade que a gente sabe que o time tem. O time é muito bom. Mas eu não esperava o nível de atuação que a gente viu ontem, por exemplo. O nível coletivo, que o Botafogo já no 5º jogo com o David Ancelotti mostrasse tanta desenvoltura, tanto repertório ofensivo e tantos jogadores sendo potencializados, né? Falei aqui do Nilton, cara. Olha o que o Nilton jogou ontem. Olha como o Pantaleão encaixou no time. Olha como o Savarino ontem foi muito melhor do que na média do ano. Então, isso é mérito de um trabalho que vai conseguindo, né, encontrar as melhores soluções, que vai potencializando, e é mérito também de um elenco que dá essas opções ao técnico do Botafogo. Então, descartar o Botafogo das competições ou não lembrar, não citar, é um erro. Botafogo é candidato. Botafogo tem tudo para levantar título nessa temporada também. Tem que sobreviver a esse mês duro, né? Seria um pecado para o Botafogo não conseguir um retorno esportivo desse início muito bom de trabalho. De repente cair cedo numa 8ª de Copa do Brasil, numa 8ª de Libertadores para a LDU. Tem que chegar no mínimo nas quartas. Ó, pum, 4ª de final. Aí o trabalho já vai estar mais consolidado, de repente vai ter mais reforços chegando, e nós estamos vivos aqui e vamos brigar. Porque aí beleza. Aí chegou nas quartas de final, meu amigo. São 5 jogos para ser campeão da América de novo, né? Então, é isso aí. Esse é o foco, esse é o objetivo. É passar de qualquer jeito por esses 2 confrontos agora, no momento em que o trabalho está começando. E ontem dava para resolver, tá? Se o Botafogo teve a chance do Arthur Cabral cara a cara no segundo tempo, a chance do Natan também no segundo tempo. Se o Botafogo sai ontem do Nilton Santos com 4-0 no placar, estaria ok dentro do que a gente viu. Então fica essa lamentação, até o torcedor no segundo tempo resmungou, né, com as chances perdidas, e eu entendo, né? O torcedor do Botafogo, ele é historicamente exigente. Ele resmungou, ele reclamou, e eu entendo, porque a preocupação é com o segundo jogo, até porque o Botafogo está bem calejado de Copa do Brasil, né? O torcedor do Botafogo está muito calejado. Você vai lá para Bragança, o 2-0 é confortável, mas com 5 minutos, cara, uma bolinha parada dos caras, um desvio, gol dos caras,
muda tudo, muda a atmosfera e o que era um confronto tranquilo passa a não ser mais. Então se você vai com 3, 4-0, você pode se dar ao luxo até de descansar os jogadores mais desgastados ou com risco maior de lesão. E o Botafogo não conseguiu isso. Mas olhando a atuação, a performance e o potencial de evolução desse time, fica muito claro que o Botafogo tem condições de ir longe nas competições esse ano. Pode ser que não conquiste nada, pode ser, mas eu acho que é candidato. Acho que a gente não pode tirar o Botafogo desse hall de candidatos a títulos em 2025. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quarta, juízo e tchau!